Vamos chamar essa pregação de hoje de dormindo na véspera do milagre. Vocês acham que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quem acha que é uma coisa boa, levante as mãos. Quem acha que é uma coisa ruim você dormir às vésperas de um milagre, perto de um milagre acontecer, quem acha que é ruim? Tem gente que não levantou a mão para nada, está em dúvida. Vamos ler a palavra de Deus. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. O texto é um pouco longo, vamos ler todo o texto e depois vamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago. Quer dizer, Herodes, o primeiro apóstolo que morreu, que foi martirizado, foi o apóstolo Tiago, irmão de João. Vendo isto se agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos, uma festa judaica que o povo de Israel comemorava, se lembrava da escravidão no Egito. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-a a 4 escoltas de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados dá quanto? Quem é bom de matemática aí? 16 soldados para guardar um homem. A 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro, pois, estava o quê? Não diz que ele estava preso, diz que ele estava. Porque o inimigo pode forjar, o inimigo pode tentar, o inimigo pode manipular, o inimigo pode quase conseguir, o inimigo pode te prender a algumas situações espirituais, emocionais, financeiras, familiares. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é o Deus que tem o controle da nossa vida nas mãos dele. Amém? Então mesmo Pedro preso, com os pés e mãos algemadas, amarradas, mesmo ele diante de uma escolta de 16 soldados, a Bíblia não diz que ele estava preso, a Bíblia diz que ele estava guardado. E Deus está te dizendo: minha filha, eu te tenho guardada comigo. Meu filho, eu te tenho guardado nessa situação. A tua vida ainda continua nas minhas mãos. Diga: eu não estou preso. Está muito fraco. Diga: eu não estou preso. Diga: eu estou guardado, guardada, guardado. Coloca aí, se você é mulher, coloca guardada aí nos comentários, ou guardado se você é homem. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, pois havia oração incessante, não somente oração incessante, oração que não parava, a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Por isso que a pregação se chama dormindo antes do milagre, dormindo às vésperas de um milagre. Pedro ia morrer no outro dia, a cabeça dele ia ser cortada no outro dia. Mas diz que a noite antes da tragédia, o que Pedro fazia? Por quem será que ele aprendeu a dormir às vésperas de um milagre? Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias. Quantas cadeias? E sentinelas à porta guardando o cárcere. Mesmo assim Pedro dormia. Eis que porém sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Você vê que ele estava em sono pesado, né? O anjo teve que dar um grito com ele: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Tem algumas versões que diz que parecia um sonho. Depois de terem passado pela primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Como é que o portão se abriu? Que maravilha! E saindo enveredaram para a rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. É interessante isso. Enquanto havia o perigo, o anjo lá estava. Quando o perigo passou, o anjo foi embora. Amém? Até que você ainda esteja em perigo, eu quero te dizer que tem anjos com você. O anjo só vai te deixar quando Deus vê que tu está segura, que tu está seguro. Amém? Foi por isso que você já passou por tantas coisas, já enfrentou tantas coisas, já esteve em tantos momentos difíceis. Muitas das vezes parecia que era o teu fim,
mas Deus te abençoou, porque os anjos estavam com você. Diga: eu creio, em nome de Jesus. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eles estavam lá na casa de Maria, orando por Pedro, que estava na prisão. Quando ele bateu, ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode, não esqueça esse nome. Como é que era o nome dela? Veio uma criada ou uma serva chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem fez entrar. Ela ficou tão alegre, que ela esqueceu de abrir a porta para Pedro entrar. Daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Eles pensavam que era o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo. É interessante que as portas da cadeia se abriram automaticamente. Não foi isso que nós lemos? Deus deu uma ordem e as duas cadeias caíram. Deus deu uma ordem e os sentinelas não viram. Deus deu uma ordem e um portão de ferro se abriu, como se alguém estivesse apertando um controle. O quê? Mas onde a igreja estava reunida orando, Deus não abriu a porta. Pedro teve que, não estou ouvindo você, e a Rode ficou tão feliz que se esqueceu de abrir a porta para Pedro. Cuidado que quando Deus for fazer um milagre na tua vida, tu não fica assim que nem Rode, tão feliz que tu não abre a porta para o milagre entrar, viu? Tem uma bênção batendo na tua porta, amém? Diga isso: tem uma bênção batendo na minha porta. O que é que você tem que fazer? Não estou ouvindo você. Abre, não deixa a bênção do lado de fora não, hein? Porque a igreja deixou Pedro do lado de fora, e Pedro estava lá, coitado, batendo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, espantados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Diga assim comigo: esta é a palavra de Deus. Então vamos trabalhar nesse texto. Esse texto é tão rico que eu poderia pregar ele 6 meses e não terminaria de pregar. Dormindo antes do milagre, dormindo antes que o milagre aconteça. Vamos aprender 5 coisas nesse texto que nós lemos. Quantas coisas? Primeira coisa: o poder da oração à distância. O poder da oração. A igreja estava reunida na casa de Maria. Pedro estava no cárcere. Pedro não poderia estar com a igreja, nem a igreja com Pedro. Não tinha ali nenhum amigo, não tinha ali nenhum irmão, ninguém. Pedro estava sozinho, porque a maioria das nossas lutas, mesmo que as pessoas orem por nós, mesmo que as pessoas nos amem, muita coisa nessa vida a gente vai passar sozinho, sozinha. Você já teve alguma luta que você teve que enfrentar sozinho, sozinha? Quem já teve numa luta que você teve que enfrentar sozinho? Mas Deus sempre esteve com você. Olha aqui para mim, o poder da oração à distância. O poder da oração. Você não precisa estar no lugar do milagre para o milagre acontecer. Pedro não sabia que a igreja estava orando por ele. Não havia o grupo de WhatsApp. Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Todo dia você manda uma bênção para o seu filho, para o seu neto. Meu filho, eu estou orando por você. Meu neto, eu estou orando por você. Minha mãe me manda todo dia uma bênção. Naquela época eles não podiam fazer isso. Mas mesmo à distância, a oração incessante fez o milagre acontecer. Você não precisa estar perto da pessoa que você ama ou das pessoas que você ama. Às vezes você tem um filho que está preso, uma filha que está preso. Você tem um filho que foi embora, está do outro lado do país, do outro lado do mundo. Você tem uma situação que você não consegue chegar, você não consegue colocar os pés, mas a tua oração tem poder de fazer o milagre acontecer. Amém? Meu marido não fala mais comigo, minha esposa não fala mais comigo, meu filho não fala mais comigo, minha filha não fala mais comigo, meu neto está magoado comigo, tenho amigos que não falam mais comigo. Ei, as pessoas não precisam saber que tu está orando por elas não. Se elas saberem, amém. Se elas não saberem, amém também.
Pedro não sabia que estava todo mundo reunido na casa de Maria, fazendo o quê? Orando por ele. Ele não sabia, mas lembre-se, nós não oramos para o filho, nem para o pai, nem para a mãe, nem para os netos. A gente não ora para os amigos, a gente ora a quem? Quem tem que ouvir não é o teu filho, não é tua filha, não é o juiz, não é o advogado. Quem tem que ouvir é Deus. Então creia que mesmo à distância, você não pode ir lá, mas diga assim: o meu Deus vai lá. Você não pode chegar, mas Deus chega. Você não pode agir, mas Deus age. Você não está presente ali, mas diga assim: o meu Deus está presente. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Oração à distância é poderosa. Oração à distância é eficaz. Amém? Tem alguém na UTI, tem alguém entre a vida e a morte. Você não pode estar lá, mas a tua oração pode. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto: o tamanho do ataque. O tamanho do ataque revela o tamanho da promessa que você carrega. Amém? Herodes não colocou um sentinela. Ele colocou 16. Ele colocou quantos? 16. 16 soldados para guardar um homem. Herodes não mandou botar só uma algema de ferro nas mãos de Pedro. Mandou colocar quantas? Duas. Você já viu algum policial prender alguém e colocar 2 algemas no braço do mesmo uma pessoa? Você sabe que uma algema só basta. Você sabe como é que nós chamamos esse exagero de Herodes? Prendendo pés e mãos com 2 algemas, colocando 16 sentinelas. A Bíblia fala que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Sabe como é que a gente chama isso? Reconhecimento do inimigo. Amém? O inimigo sabia quem era Pedro, e o inimigo sabia que Pedro não era um homem comum. Herodes sabia que se houvesse qualquer brecha, Pedro iria se levantar e iria sair dali. Amém? Então ele fez todo esse ataque exagerado, porque ele sabia da promessa e da unção que Pedro carregava. Tem gente aqui, tem gente que está me assistindo, que você se pergunta: por que tem coisas que só tu passa? Ninguém da tua família passa, ninguém do teu trabalho passa, ninguém da tua parentela passa, ninguém lá na tua faculdade passa. Você passa pelas coisas que passa, porque o inimigo reconhece a tua importância. Amém? O inimigo reconhece a tua unção, o inimigo reconhece a tua fé, o inimigo sabe quem você é. Teve alguém que chegou aqui hoje se perguntando: meu Deus, por que a minha batalha está tão pesada? E Deus está te dizendo: porque a promessa que tu carrega é muito valiosa. Quanto mais abençoado você for, mais atacado você vai ser. Aquele ataque era um reconhecimento do inimigo. Você já viu que tem gente que parece que o diabo nem se importa com ela? O diabo não se importa com quem já é dele. O diabo não mexe com quem já é dele. O diabo se levanta contra aqueles que são de Deus, mas da forma que ele se levantou, ele vai cair em nome de Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos com esse texto: o descanso é uma arma de guerra. Repete isso: o descanso, está muito fraco, diga: o descanso é uma arma de guerra. Quando o anjo chegou na prisão, o que é que Pedro estava fazendo? Estava um sono tão profundo que o anjo teve que gritar com ele. Se fosse comigo, eu que tinha que puxar o anjo. Bora sair daqui, não quero ficar mais nem um minuto. Tem muita gente aqui, tem muita gente que me assiste, que se fosse ela no lugar de Pedro, não era o anjo que ia carregar ela ia carregar o anjo. Mas Pedro estava dormindo, entre 2 soldados, vigiado por 16 sentinelas, com 2 cadeias. E a Bíblia não diz que ele estava andando de lá para cá, aquela agonia, desassossegado, com medo, procurando alguma coisa para abrir as algemas, as cadeias. Diz que ele estava dormindo. Ele estava... Com quem Pedro aprendeu isso? Com Jesus. Porque quando a tempestade veio e todos os discípulos achavam que o barco ia afundar, o que é que Jesus estava fazendo? Dormindo. A Bíblia fala que Jesus tinha um travesseirinho. Alguém aqui tem um travesseiro de estimação que você leva? Eu tenho meu travesseiro em casa, vou para o sofá, levo o travesseiro, vou para cá, levo o travesseiro. Se a Amanda pega o meu travesseiro, eu fico com raiva dela, não mexe com o meu travesseiro. Jesus tinha um travesseiro, sabia? Se você for ler o texto, diz que Jesus estava com a sua cabeça sobre o travesseiro. Então Pedro aprendeu que o descanso é uma arma de guerra. Você está cansado? Descanse. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está cansado? Descanse. Não desista
descanse. Davi, que era um guerreiro, sabia muito bem que o descanso é uma arma de guerra. Salmo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Senhor, como tem crescido, não está diminuindo, está crescendo. Os problemas não estão diminuindo, estão se multiplicando. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu és o meu escudo, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, deito-me. Não é só deitar, é dormir, porque descanso é uma arma de guerra. Acordo porque o Senhor me sustenta. Pedro está dormindo, e no outro dia Herodes acha que vai cortar a cabeça dele. Pedro está dormindo um dia antes da sua morte, e isso não é indiferença, isso é confiança absoluta em Deus, amém? Isso é aquela confiança de que o Senhor é quem guarda a minha saída e a minha entrada. Diga, o Senhor guarda a minha saída e a minha entrada. Você já recebeu alguma bênção ansioso? Você já recebeu alguma bênção preocupado, agoniado? Você já recebeu alguma bênção andando pela tua casa, de um lado para o outro, 2, 3 da manhã? Agora eu acredito que você já recebeu uma bênção descansando. Você estava despreocupado fazendo as suas coisas, ou você estava dormindo. De repente aquela bênção chegou. Você já recebeu alguma bênção descansando? Quem já recebeu alguma bênção descansando? Eu já recebi. Porque as maiores bênçãos vêm quando a gente descansa em Deus. As maiores bênçãos vêm quando a gente descansa em Deus. Quando você dorme mesmo em meio ao barulho, quando você dorme mesmo em meio aos problemas, quando você dorme mesmo em meio às adversidades, às injustiças, você dorme porque você diz, eu não tenho a resposta, mas eu conheço quem tem, amém? Você conhece quem tem a resposta? Então comece a dormir em paz a partir de hoje. Pare de se preocupar com coisas que tu não pode resolver. Pare de passar a noite em claro, porque você não tem a resposta, mas você vem na casa de Deus para conhecer o Deus que tem a resposta. Diga comigo, meu Deus tem a resposta. Quarta coisa que nós aprendemos com esse texto: quando Deus age, ninguém precisa entender. Você pode ter certeza, olha aqui para mim, que do jeito que Deus agir, do jeito que Deus vai agir na tua vida, do jeito que Deus vai agir na tua vida, Ele vai fazer de um jeito que vai confundir o inimigo, e você também vai ficar sem entender. Quando Pedro saiu da prisão, direcionado pelo anjo, a Bíblia fala que ele ficou extasiado. A Bíblia fala que ele não sabia se era um sonho, se era uma visão, se era uma realidade. Pedro não entendia, mas Deus estava fazendo. Mesmo sem você ver, diga, mesmo sem eu ver, mesmo sem eu entender, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Deus estava agindo. Deus dava uma ordem e as algemas caíam. Deus dava uma ordem e os sentinelas não viam. Tem muita gente, olha aqui para mim, tem muita gente. Satanás colocou muita gente lá no teu trabalho, às vezes na tua família, às vezes na tua rua, às vezes no teu bairro, para ficar de olho em você. Assim como Herodes colocou quantos sentinelas? Para ficar de olho em Pedro. Mas mesmo Herodes tendo colocado tanta gente para ficar de olho em Pedro, Deus deu um jeito dele sair daquela situação sem ninguém ver. Amém? Quando Deus te tirar disso, ninguém que tem raiva de você vai ver. Amém? Amém? Porque tem gente que te vigia, às vezes até nas tuas redes sociais. Não tem uns perfis meio estranhos que te segue, um pessoal que parece meio um fantasma, fica te olhando tudo que tu faz. Eles estão de olho em você, esperando a tua queda, esperando o teu fracasso. Mas Deus está te dizendo, eu vou te dirigir de uma maneira que quem está de olho em você nem vai ver a hora que eu te der o escape. Amém? Deus não precisa da tua compreensão, Deus precisa da tua fé. Deus não precisa que você entenda, Deus precisa que você confia. Amém? O anjo ia na frente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A Bíblia não diz que o anjo colocou Pedro no colo. Deus não vai te colocar no colo, mas Ele vai fazer você passar. Pedro passou pela primeira sentinela, pela segunda sentinela, ele ia passando, ele ia passando, ele ia passando. Porque quando Deus caminha contigo, você vai passando por coisas que eram para te prender, que eram para te destruir. Você está passando, diga, eu estou passando. Você está andando, você está saindo, você está em processo.
Você está passando e deixando o pecado para trás. Você está passando e deixando o vício para trás. Você está passando e deixando a depressão para trás. Você está passando e deixando a vida miserável para trás. Você está passando e deixando a ansiedade, a preocupação para trás. Diga, eu estou passando. Você está passando. Quinta coisa que nós aprendemos: Deus abre as portas de ferro, mas a porta da tua bênção quem tem que abrir é você. Deus abre as portas de ferro. Deus abre as portas que Satanás fechou. Deus abre os caminhos que o inimigo fechou, mas a porta do teu milagre, quem tem que abrir é você. Diga para quem está do seu lado, a porta do teu milagre, quem tem que abrir é você. Pedro ia passando e Deus ia dando a ordem, abre, e as portas iam o quê? Tinha um portão de ferro principal na cidade, fechado, e Deus disse, abre-te. E a Bíblia diz que o portão abriu como se fosse automático, não tinha nem portão automático naquela época. Agora que coisa interessante, quando Pedro chega na casa de Maria, onde a igreja estava reunida, porque naquela época ainda não havia templos, os primeiros templos só foram construídos um pouco mais de 100 anos depois. Antigamente a igreja se reunia na casa das pessoas, está lá a igreja toda reunida. O que eles estão fazendo na casa de Maria? Eles estão orando por um milagre, eles estão orando por Pedro, eles estão orando por um livramento, eles estão lá orando, e de repente o milagre chega e bate o quê? E veio uma mulher chamada Rode. Ela ouve a voz de Pedro, reconhece a voz de Pedro, mas ela não abre a porta. Muitas das vezes você ora tanto por um milagre, mas você não tem fé para receber o milagre. Porque quando o milagre bate na tua porta, muitas das vezes você fecha a porta para o próprio milagre que Deus está te enviando. E a Bíblia fala que Pedro ficava batendo, e ninguém abria, porque as pessoas achavam que era um fantasma, ou um anjo, mas Pedro continuava batendo. Essa história me faz lembrar de uma senhora que orou a vida toda para o marido se converter. 30 anos de oração e dízimos e votos e ofertas e lágrima. Joelho da mulher era ferido, de tanto ela orar por aquele marido. Domingo de manhã, do nada, de repente, porque as coisas de Deus acontecem. Quando ela acordou para ir na igreja, o marido estava arrumado, com uma Bíblia debaixo do braço, e disse para ela assim, mulher, hoje eu vou tomar juízo. Nunca mais vou acender um cigarro de maconha. Nunca mais tu vai me ver no bar. Hoje eu vou entrar na igreja contigo, não vou sair nunca mais. E ela olhou para o marido desconfiado. O marido veio no culto de domingo de manhã. O pastor fez uma pregação. E na hora de entregar a vida para Jesus, adivinha quem levantou para ir lá na frente do altar? O marido. E o marido viu a piscina de batismo como está lá fora, e as pessoas se batizando, e ele disse para o pastor, eu quero me batizar. E a mulher dele segurava ele e dizia assim, não, você não pode se batizar, você ainda não está pronto. O que aquela mulher estava fazendo? Ela orou 30 anos por um milagre, ela jejuou 30 anos por um milagre, ela fez votos 30 anos por um milagre, ela feriu os seus joelhos 30 anos por um milagre, e quando o milagre finalmente bateu na porta dela, ela deixou o milagre do lado de fora. Tem gente que ora pedindo uma oportunidade, Deus dá a oportunidade para ela, mas ela fica com medo. Eu já vi muita gente orar porque queria trabalhar num lugar, queria trabalhar numa empresa, e de repente sabe o que acontece? Ela é chamada, mas quando ela chega lá no trabalho e ela vê o tamanho da responsabilidade, o tamanho da bênção, ela agora está com medo. É o milagre batendo na porta que a pessoa não abre. Já orei por mães, já orei por mulheres que o sonho era ter um filho, agora ela tem um filho, ela conseguiu engravidar, mas ela vive com medo de que quando aquele filho crescer, se perder. Ela acha que Deus faz a obra pela metade. Cuidado para quando o milagre bater na tua porta, você que orou tanto por um milagre, agora duvidar e fazer que nem Pedro, batia na porta, mas ninguém o quê? Abria. Porque na maioria das vezes nós oramos por bênçãos que nem mesmo nós acreditamos que é possível. A gente ora só porque ensinaram a gente a orar. A gente ora só porque o pastor da igreja manda orar. A igreja estava orando para que Pedro fosse livre. E quando Deus ouviu, eles não acreditaram. Se prepara que uma bênção vai bater na tua porta. Diga, uma bênção vai bater na minha porta. O que você deve fazer? Abrir. Sabe por que essa bênção vai bater na tua porta? Porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, essas bênçãos te alcançarão. Não é você que vai a elas, diga, é elas que vêm até a mim. Eu não procuro nenhuma bênção, elas vão chegando, em nome de Jesus.
Agora não se esqueça que tudo isso que Jesus fez por Pedro é porque Pedro era dele. Pedro não era qualquer um. Mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, houve arrependimento. Ele voltou para os caminhos de Deus. E você que está aqui, você que está me assistindo, você não sabe do que Deus é capaz de fazer pelos seus filhos. Você já é de Jesus. Você já se converteu, já se arrependeu. Você que estava afastado já voltou. Porque para ele agir você tem que ser dele. Amém? Assim como Pedro era. Deus não faz maravilhas na vida de qualquer um, mas Deus faz maravilhas na vida dos seus filhos. Entrega o teu coração, entrega a tua vida. Sela a tua aliança com Deus, não olhe mais para trás. Porque enquanto você estiver em perigo, os anjos vão estar com você. Diga, eu creio. E quando o teu filho disser que vai vir na igreja, diga amém. É Deus trabalhando. Me lembrei também de uma mãe que orou pelo filho. E o dia que o filho se arrumou para vir na igreja, ela disse para mim assim: bispo, esse menino está fazendo alguma coisa errada. Eu falei, mas por que, senhora? A gente já orou tanto por esse menino. Bispo, para ele querer vir para a igreja nessa hora do campeonato, alguma coisa errada ele fez. Ela estava chamando o milagre dela de maldição. Não basta orar, você tem que crer sobre aquilo que você está orando. Amém. Quando tocar lá o sinal do WhatsApp, não diga, ai meu Deus, é mais um problema. Tem gente que é assim, ai Jesus, não quero nem. Alguém bate na porta, a pessoa, não quero nem abrir. Coisas ruins acontecem porque você sempre se prepara para as coisas ruins. Eu me lembro que fui fazer uma visita com o Dico logo uns 4 anos atrás. Aí quando eu entrei no carro do Dico, o Dico falou assim para mim, bispo, tomara que o carro não pare com o senhor. Adivinha o que aconteceu? Tu lembra disso? O carro parou. Eu falei, Dico, não faça isso, rapaz. Problema tem orelha grande. Se tem alguém que ouve bem, é problema. Tu chamou, ele veio. Agora a gente vai ficar aqui parado. Tu lembra que eu te falei isso, Dico? Cuidado, porque problemas têm orelhas grandes. Quando você chamar eles, eles vão dizer, eis-me aqui. Chame a presença de Deus, chame a bênção de Deus para a sua vida.